Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor Eliane, professor Simões, aqui pelo convite de estar participando dessa escola de inverno, com foco em energias renováveis aqui, e hoje também tendo a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a cadeia eólica. Bom, eu sou o André, eu faço parte da diretoria técnica da Abeólica, como a professora Eliane já apresentou. Na associação, eu lidero a temática de hidrogênio verde e também de armazenamento. Nós temos diversos grupos de trabalho lá, entre eles o de hidrogênio, de armazenamento. Temos outros também focado na discussão de eólica offshore, pelo que a professora já me falou e o professor também. É um tema de muito interesse aqui, que também traz muitas discussões. Eu vou passar um pouquinho por esse assunto aqui na minha apresentação. E em termos de formação, eu sou formado em Engenharia de Energia, fiz mestrado em Energia também pela Federal do ABC e tenho um MBA pela FGV, focando aí na parte de relações governamentais, que é um pouco do nosso foco como associação. E aqui já entrando um pouco na apresentação, para quem não conhece a Abeólica é a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Nessas novas tecnologias, a gente está incluindo aí a temática do hidrogênio, está incluindo a temática do armazenamento, e hoje nós representamos toda a cadeia eólica onshore e também a eólica offshore. Nós representamos as empresas, né, seja fabricante, seja fabricante de aerogerador, fabricante de pás eólicas, torres, enfim, toda a cadeia eólica é a associação, a Abeólica, que representa essas empresas hoje no Brasil. E nosso trabalho tem muito foco, de fato, nessa representação governamental, ou seja, a gente junta os interesses, as contribuições do mercado, né, das empresas, e leva até o poder legislativo, o poder executivo. Então, nós temos uma representação muito forte perante o Congresso, perante a todos os níveis da federação, né, federal, governo estadual e também municipal. Bom, aqui eu trago um pouquinho dos nossos associados. Então, como eu falei, nós temos geradores, temos empresas que são fabricantes de aerogerador, pás eólicas. Temos hoje uma indústria já de óleo e gás dentro da associação. Elas se associaram, vou dizer, recentemente, porque isso foi mais ou menos entre 2020 e esse ano também. E essas empresas chegaram com muito interesse em desenvolver a eólica offshore aqui no país, e por isso que hoje elas são membros aqui da nossa associação. Bem, e outras empresas aí que são muito conhecidas, eu creio que algumas já passaram por aqui durante essa semana também. Bom, falar um pouquinho do contexto global. Aqui minha apresentação, quanto tempo a gente tem, professor? Umas 3 horas? Tá bom? Acho que uma meia hora, 40 minutos, mas depois a gente abre para perguntas, né? Mas a ideia é passar aqui por um contexto geral, global da energia eólica, brasileiro, entrar a falar um pouquinho de eólica offshore, hidrogênio, que é a temática que eu gosto, e aí depois a gente encerra aqui e abre também para perguntas aí e discussão com vocês. Bom, a eólica no mundo, ela vem num crescimento vertiginoso. Aqui eu mostro para vocês a capacidade instalada, né, e acumulada tanto da eólica onshore quanto offshore em gigawatts de potência. Hoje nós já temos 906 gigawatts de potência. Claro que a maior parcela acaba sendo de eólica onshore, e a eólica offshore ganhou um desenvolvimento, está sendo desenvolvida muito fortemente hoje no mundo, sobretudo na Europa, na Ásia também. Os Estados Unidos também está com grandes investimentos e pacotes de incentivos também, focando não só na eólica offshore, né, mas acaba entrando a tecnologia dentro desses pacotes de incentivo, mas também está num crescimento também vertiginoso, ainda mais a Europa, né, uma vez que ela acabou um pouco com vamos dizer assim, já supriu os terrenos, né, e a disponibilidade de terrenos para a implantação de eólicas onshore, agora estão adentrando ao mar também para aproveitamento desse tipo de recurso. Bom, no ano passado, a gente teve uma implementação aqui de nova capacidade instalada, seja onshore, seja offshore, de 77 gigawatts de potência, puxado aí pela China. A China é um competidor a nível mundial que é difícil combater, difícil concorrer, na verdade. Eles acabam instalando um setor elétrico brasileiro por ano ali, e tem puxado também esse desenvolvimento das renováveis no mundo. Aqui, focando só em onshore, é mais para trazer um pouco a posição do Brasil em relação ao desenvolvimento da eólica onshore no mundo.
O Brasil hoje, aqui dados do final do ano passado, né? A gente atingiu no final do ano passado 25 gigas ali de capacidade instalada, e ficamos no 6º lugar do mundo em termos de projetos já instalados de energia eólica onshore. Em termos de nova capacidade instalada, ano passado nós batemos um recorde aqui no Brasil de um novo desenvolvimento de eólica onshore, onde nós instalamos 4 gigas de potência, ou seja, assim, anos anteriores a gente não tinha chegado ainda a esse número. E aí foi um recorde que nós comemoramos bastante dentro da associação e fomos o 3º país aí no ranking que mais instalou eólica onshore no ano passado, perdendo para Estados Unidos e perdendo para a China, que, como eu falei, é difícil de competir. No contexto brasileiro, eu trago aqui, deixo também mais de informação para vocês, um pouco de uma linha do tempo do desenvolvimento da eólica aqui no Brasil, lá desde a primeira turbina em 1992 até chegar onde nós estamos hoje, mas até como eu pude pegar um pouquinho da apresentação anterior aqui dos colegas, o desenvolvimento da eólica onshore, da eólica como um todo aqui no Brasil, ele é recente, né? A gente teve os primeiros projetos aí, sobretudo advindos do primeiro leilão que ocorreu lá em 2009, que é o leilão de energia de reserva, e aí o primeiro gigawatt de potência foi concluído, foi atingido em 2011, assim, é algo muito, muito recente em comparação com outros desenvolvimentos aí pelo mundo também. E a gente já chega aí até esse ano, considerando a operação comercial e teste, em 27, praticamente 28 gigas de capacidade. Na matriz elétrica brasileira, nós somos a 2ª fonte. Aqui vocês vão ver que o número está diferente, né? Mas é porque aqui a gente considera dados da ANEEL nesse slide, que considerando a operação comercial, mas não em teste, né? Em teste é quando o parque ainda precisa fazer algumas análises, alguns testes mesmo, antes de entrar em operação comercial, e aí ele precisa de algumas documentações ali por parte do operador nacional do sistema, e então posteriormente ele entra em operação comercial. Mas hoje, considerando os dados da ANEEL, até que é a nossa agência reguladora, estamos com 26 gigas de capacidade instalada. Como eu falei, considerando projetos centralizados, hoje nós somos a 2ª fonte de energia na matriz elétrica e a primeira sendo a fonte hídrica, com mais de 50% aí de representatividade. Um grande ativo do Brasil, e nós como brasileiros temos que nos valer disso, é que nossa matriz é mais de 80% renovável. Em relação ao mundo, né, nós ganhamos de muitos países, aí, talvez acho que Noruega, Islândia, né, alguns países nórdicos a gente acaba perdendo em termos da renovabilidade, mas o mundo corre atrás do que nós já temos hoje. Então isso é o que está até na mesa hoje, discussões sobre transição energética, sobre descarbonização, o mundo querendo atingir essa renovabilidade. O Brasil tem muito a contribuir com isso, com esse exemplo ao mundo também. Em termos de geração, que uma coisa é a capacidade instalada, outra coisa é a geração de energia, né? Aí a eólica também é a 2ª fonte da matriz, ficando aí com uma geração, aqui são dados de abril desse ano, por parte da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a fonte hídrica, mais uma vez, com a maior representatividade. Aí, focando agora na matriz energética brasileira, nós ainda temos um caminho muito grande a percorrer, dado que nós ainda somos muito fósseis nessa matriz, né? Então, a gente tem aí 47% de renovável e apenas 53%, apenas não, né? Na verdade, uma parcela aí mais 50% não renovável, porque aqui considera as fontes fósseis, processos industriais, e aqui que também está um pouco do nosso interesse e trabalho que a gente vem desenvolvendo junto aos nossos associados, que é em relação ao hidrogênio. Então, nós temos hoje um campo muito grande, vasto, sobretudo em processos industriais que utilizam hoje fontes fósseis na sua concepção de substituir esse tipo de energético pelo hidrogênio, claro, produzido também a partir de fontes renováveis. E aí, quando eu entrar também nessa parte, não vou me aprofundar muito, porque a professora já falou que vocês tiveram um dia só de hidrogênio aqui também, nessa semana temática aqui. Como eu falei, em relação a outros países, o Brasil sai muito na frente, até mesmo na matriz energética mundial. O Brasil, apesar de não ter ainda 50% ou mais que 50% de renováveis na matriz energética, ele ainda está muito na frente da média mundial e da OCDE, mas até a partir das discussões recentes que estamos tendo com o atual governo,
temos visto uma favorabilidade muito grande da gente, de fato, atingir e aumentar as renováveis também na matriz energética brasileira. Isso nos tem trazido muito otimismo até em relação ao nosso trabalho também. É um discurso que também é muito favorável a todas as renováveis, não só eólica, que é, claro, o nosso interesse aqui. Bom, e como que a eólica hoje está dividida no Brasil? Hoje, 90% dos projetos da capacidade instalada está no Nordeste e os outros 10% está no Sul do país. ênfase aqui para os estados do Rio Grande do Norte e da Bahia. Esses estados hoje são os estados que têm um grande potencial de vento e são os estados que concentram hoje os projetos em operação comercial e também os projetos que estão em carteira, ou seja, que estão já contratados, estão mapeados para entrar em operação comercial no futuro, que é essa barrinha amarela aqui no slide que eu deixo para vocês. E a visão de futuro, como que ela está? Né? Aqui eu trago uma perspectiva praticamente até 2030, que se hoje a gente já tem instalado 26 gigawatts de potência, considerando que a gente tem em carteira para os próximos anos, e aqui até 2030, a gente vai chegar até 50 gigawatts de potência, ou seja, a gente praticamente vai dobrar o que nós temos hoje só de eólica onshore. Ainda não cheguei na parte de offshore, mas essa perspectiva aqui traz um crescimento, traz a importância que é a energia renovável eólica aqui para o Brasil. Em termos de investimento, a eólica hoje, ela representa, aqui são dados de 2021, a gente não temos ainda os dados do ano passado, mas ela tem uma parcela muito significativa em termos de investimentos de renováveis, então 44% dos investimentos de renováveis em 2021 foi da fonte eólica. Isso aqui representa aqui mais de 5 bilhões de dólares em investimentos e temos grande representatividade aqui até no PIB brasileiro. Inclusive, deixo como recomendação aqui um estudo que nós fizemos com o pesquisador Gessner, se não tem nada, é da FGV, e onde foi apontado ali que a cada R$1 investido na energia eólica traz um retorno para o PIB brasileiro de aproximadamente R$3, né? É o ROI ali que foi analisado, então mostrando também o impacto positivo da energia. Mas, claro, até pegando o gancho aqui da pergunta do professor Márcio, né, nem tudo são flores, nós também enfrentamos alguns problemas hoje em relação a impactos ambientais, impactos sociais, que até fiquei de comentar aqui da última palestra que teve, que nós sabemos desses problemas que estão acontecendo em estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba também, só que tem muita informação que é de fato verdadeira e tem outras que não são, que nós já obtivemos. Sabemos também que temos muitos atravessadores nesse meio, que não são representantes de empresas, mas são, de fato, pessoas que chegam nas comunidades colocando valores ali, que a comunidade vai ganhar milhões de reais com o projeto que vai ser instalado, vende aquilo, e quando chega para assinar o contrato, muitas vezes é aproveitado um pouco da condição ali social da pessoa, de não ter uma alfabetização, não entender, acaba assinando, e a gente tem maus exemplos que acabam sujando de fato a fonte, né? E essa imagem que ela construiu aí a duras penas ao longo dos anos. Nosso trabalho como associação é de fato entender essas comunidades, receber essas queixas dentro da associação. E nós temos, claro, passado aos nossos associados, inclusive os que têm operação nessas localidades, e procurado entender, é verdade, não é, o que está acontecendo, e procurar, de fato, diálogo. Nada se resolve sem diálogo, procurando entender, e acho que a mensagem até que o professor colocou é da gente tentar resolver, para que isso não fique manchado e a gente não traga uma má imagem aí, da fonte, e que a gente deixe de preferir as energias renováveis em favor das fósseis, por exemplo. Então, esse é o nosso trabalho. Nós estamos temos um grupo de trabalho específico para esse tipo de discussão. Estamos lançando um guia de boas práticas dentro da associação, justamente para as empresas entenderem um pouco dos efeitos e também saberem como lidar com esses problemas. Mas temos também, por outro lado, muitos efeitos positivos nessas comunidades. O arrendamento é um deles, inclusive. Temos comunidades que pedem para que as empresas coloquem os aerogeradores em seus terrenos ali, né, nessas localidades, justamente para poder
ganhar esse rendimento que acaba contribuindo para a economia local, a subsistência local, traz uma qualidade de vida e entra nessas externalidades positivas que a fonte traz. Mas o nosso papel aqui, nós somos muito solidários, né, como associação em relação a essa situação e sempre procuraremos o diálogo para tentar resolver isso da melhor forma. Tá. O Brasil, em termos de disponibilidade de vento, né, aqui não é arrogância nenhuma nós falarmos que nós temos os melhores ventos do mundo. Isso é verdade, assim, o nosso pior vento é o melhor vento lá da Alemanha, por exemplo. Nós temos um vento que é constante, não é muito volátil, ainda mais no Nordeste, é um vento forte, é um vento previsível, que hoje está nos modelos de projeção e de previsão de preços do Mercado Livre. Em termos de complementaridade, até foi um ponto que a professora pediu para a gente abordar aqui nessa apresentação. A fonte eólica ela é muito complementar às demais renováveis também no Brasil, então em relação à fonte hídrica, no período úmido, onde a gente tem maior precipitação, o enchimento dos reservatórios, a fonte eólica acaba diminuindo a sua geração, mas no período seco, onde a gente de fato não tem chuvas, que a princípio seria nesse momento agora, de julho, né, junho aqui, a gente tem uma maior incidência de vento e adentramos aí, já estamos quase, estamos na metade, se eu posso dizer, da chamada safra dos ventos, que é onde a gente tem a maior incidência de ventos, estamos batendo recordes de geração, inclusive tem sido divulgado nos jornais aí, e para quem acompanha também o site do Operador Nacional do Sistema, também é divulgado lá os recordes de geração que estão tendo no Nordeste por conta dessa safra de ventos que nós temos no Brasil. Bom, é complementar de forma intradiária com a fotovoltaica. A fotovoltaica, acho que como vocês sabem, tem uma curva U ao contrário, né, onde tem o seu pico ali de geração por volta do meio-dia, 1h, e depois tem um decréscimo. E a eólica acaba na média, né, isso não é para todas as regiões, nem todos os parques eólicos no Brasil, mas na média nacional, nesses horários por volta do meio-dia, há uma redução da geração eólica. E se a gente faz um traçado, né, de uma curva flat ali, tanto somando a geração eólica e somando a geração solar fotovoltaica, a gente tem de fato uma curva mais reta, considerando o net aí dessas duas gerações. É complementar até entre as próprias eólicas, né? Tem eólicas que hoje geram mais ao meio-dia e outras que geram menos, então você consegue até um efeito portfólio, a depender da região, como eu falei, essa complementaridade entre as fontes. Em termos de fator de capacidade, nós temos, aqui são dados de 2021 e 2022, como eu falei, quando a gente tem a safra dos ventos, é onde a gente tem a maior incidência do recurso, incidência de vento, e é onde a gente tem os maiores fatores de capacidade, pegando aqui de julho, agosto, setembro e indo até outubro. Então, em outubro do ano passado, nós atingimos ali 56% de fator de capacidade, em setembro foi um pouquinho maior, 57% de fator de capacidade. É que eu acabei não colocando um slide, mas quando a gente compara com o mundo hoje, a média mundial de fator de capacidade da eólica é 39%. Então, estamos muito superior, isso mostra quão bom é o nosso vento, quão bom é a incidência do recurso aqui e o quão nós temos disponível também de área e de projetos ali hoje que são concentrados mais no Nordeste para aproveitamento desse tipo de recurso aqui no país. Mais uma vez, em termos de complementaridade, aqui eu não achei também muitas fontes, viu, professora, da questão da complementaridade com as fontes hídricas, mas aqui é um exemplo da velocidade do vento no litoral da Bahia e a vazão do Rio São Francisco, onde a gente consegue ver aqui um exemplo de que quando a gente tem uma maior vazão do Rio São Francisco, ou seja, quando tem um período mais de cheias, a gente tem uma menor geração de vento de eólica ali no litoral, né, pela incidência do vento. Mas quando a gente tem uma menor vazão aqui do rio, ou seja, um período mais de seca, a gente tem uma maior incidência de vento, que é essa outra curva aqui embaixo. Então, são regimes muito complementares entre a fonte hídrica e a fonte eólica. Inclusive, uma vez eu estava conversando com uma professora
da Federal da ABC, que é onde eu me formei, que hoje os reservatórios são as nossas baterias, né? Então, se a gente quiser fazer uma complementaridade ali de fontes, a fonte hídrica com a fonte eólica dão esse net certinho e a hídrica faz essa bateria no sistema, onde você tem as cheias no período úmido e reserva para o período seco, mas no período seco você tem aí o aumento da geração eólica que ajuda o sistema. Inclusive, em 2021, quando nós passamos pelo período de crise energética, crise hídrica, que o país passou, né, foi um momento muito difícil aqui para nós, foi um momento que, se nós não tivéssemos a geração eólica para ajudar o sistema, nós teríamos tido um apagão no Brasil. Isso eu falo com uma absoluta certeza, porque nós ficamos ali no limite para ter com a fonte eólica disponível. Imagina se não as tivéssemos na época. Aqui mais alguns exemplos de complementaridade. Aqui é um exemplo de usina solar e eólica, e isso é algo que a gente tem discutido muito dentro da associação também, que é essa geração híbrida e a geração portfólio. Esse efeito portfólio que os projetos têm, de fato, de promover uma curva mais flat de geração, o que pode ser comercializado depois, a depender da necessidade do consumidor e da necessidade ali de contrato bilateral. Mas aqui é um exemplo da geração eólica junto com a solar, mostrando essa diferença de curvas aqui, a complementaridade dos meses de janeiro, fevereiro, e aqui tem todo o ano. Vou deixar essa apresentação disponível para vocês também, depois para consultar, e qualquer dúvida também fico à disposição aqui. E nessa geração híbrida, muitos parques hoje têm sido desenvolvidos pensando na potencialidade, né, de juntar no mesmo terreno a eólica, dado que no mesmo espaço que você tem um aerogerador, você tem ainda um campo enorme que já foi ali desmatado, e você poderia colocar alguma outra fonte, você pode aproveitar de fato para colocar uma fonte fotovoltaica, e muitos projetos já foram concebidos pensando nessa hibridização dessas fontes. O que faltava era apenas uma adequação de norma, e isso entra muito no nosso trabalho também, que além dessa representação a nível de governo, nós representamos também a nível de instituições hoje que fazem parte do setor elétrico, como a ANEEL, que é a agência reguladora, o órgão ambiental, o IBAMA e suas diversas instituições estaduais, né? A EPE, que é a empresa de pesquisa energética também, e a gente faz essa interação com eles. Então, com a ANEEL, que é a agência reguladora, a gente tem uma interface muito próxima com eles e sempre estamos, a partir das consultas públicas que são colocadas e são publicadas para contribuição, nós juntamos os nossos associados, colhemos as contribuições, fazemos discussões e então levamos uma contribuição conjunta como associação, como setor, a esse órgão para efeito de aperfeiçoamento das regulações vigentes. E esse foi um caso de um aperfeiçoamento que deu certo, que é a questão de hoje você poder fazer usinas híbridas, que seria a junção de uma eólica, de uma solar. Claro, não está só definida a partir dessas duas fontes, mas o exemplo mais claro que nós temos são de eólica e de solar, nesse caso de hibridização. Bom, a nossa indústria eólica hoje, a gente também pode dizer que hoje nossa indústria é 80% nacionalizada. Nós temos fabricantes aqui, seja de aerogeradores, seja de peças e componentes. A outra parcela é importada, mas empresas como Nordex Acciona, Siemens Gamesa, GE, Vestas e WEG hoje fabricam os aerogeradores, né, ênfase aqui para Vestas, que detém a maior parcela de mercado aqui na fabricação dos aerogeradores. Fabricação de pás, temos a Aeres, aqui a LM, a Aeres detém praticamente a totalidade do mercado. Torres, Nordex Acciona, e entre outras empresas, e peças e componentes, aí entra muitas empresas mesmo. Mas esse é um pouco do nosso mercado, a indústria eólica brasileira onshore, mas que a gente vê que muitas empresas aqui são multinacionais, não estão presentes só no Brasil, estão também em outros países, e essas empresas também, muitas delas já têm um know-how até para eólica offshore lá fora, o que a gente entende até como algo benéfico para a gente trazer esse know-how e também viabilizar esse tipo de fonte aqui no Brasil. Entrando agora no assunto da eólica offshore, nós temos um potencial muito grande ainda de eólica onshore no Brasil, a ser explorado, a ser desenvolvido aqui em termos de parques, mas a gente está olhando agora para o potencial da eólica offshore, onde nós temos uma costa inteira do Brasil
para aproveitarmos esse potencial e desenvolvermos as eólicas offshore no país. Hoje nós não temos nenhuma eólica offshore no Brasil em operação, temos, claro, mapeado alguns projetos, mas em construção, em andamento, não temos nada. Então, caso vocês, e nós já vimos dentro da associação que em alguns jornais já foram publicados que nós já temos a construção de eólicas offshore. Não, nós não temos no Brasil ainda eólica offshore em construção. E temos, segundo a EPE, aqui nós temos um potencial de cerca de 700 gigawatts de potência a ser explorado na costa brasileira. Sim, é um potencial, claro, técnico, mas hoje nós não temos nem demanda de energia para isso, né? A nossa matriz elétrica brasileira hoje está em 210 gigawatts de potência, considerando todas as fontes. Então, assim, a gente vê que a gente praticamente vai ter o triplo desse potencial em termos de matriz que nós temos hoje. E a eólica offshore, aqui eu deixo apenas algumas referências, né? Ela tem sido tratada em diversos relatórios no Brasil e no mundo, mas eu vou trazer uma ênfase aqui nos relatórios que já foram publicados pelo governo brasileiro, em parceria com a EPE, que é o que aponta o potencial aqui de 700 gigas, e aí eu deixo como referência até para quem tiver uma insônia aí, né, no final de semana, e fala, pô, estou com vontade de ler sobre eólica offshore. Aqui está a referência para vocês. Esse roadmap que foi publicado, agora me falha a memória, eu acho que foi em 2020 ou 2021, a pandemia afetou um pouco aí a questão do tempo, mas super recomendo aqui, caso vocês não identifiquem a data, mas dá para pegar pelo nome aqui. Então, esse roadmap traz toda a história do eólica offshore, como o Brasil pode desenvolver essa fonte aqui no país, os desafios, essa estimativa de potencial. Então, é uma recomendação muito boa aqui. Temos também o Plano Nacional de Energia 2050. Nesse Plano Nacional de Energia é um trabalho do Ministério de Minas e Energia junto com a EPE, a empresa de pesquisa energética, olhando esse longo prazo, e a eólica offshore foi tratada dentro desse plano, onde caso haja uma redução de custos da tecnologia até lá, a gente vai ter uma parcela de talvez 16 gigas até esse horizonte de tempo que foi colocado nesse relatório. Então, é um relatório bem interessante, é extenso, eu já digo para vocês, vocês têm que estar com uma insônia bem pesada mesmo para ler isso aqui, mas isso fez parte de uma consulta pública que nós também contribuímos, e eu tinha sido responsável para ler e juntar as contribuições e também enviar um material como associação. Temos também o PDE 2030 e o 2031, que o PDE, para quem não está familiarizado, é o Plano Decenal de Energia, ou seja, uma visão um pouco mais de curto prazo, né, mas aí para 10 anos à frente. O último que foi publicado é o PDE 2031, e nele não tem um foco específico em eólica offshore, mas você tem ali já umas projeções de preços, de custo de CAPEX e OPEX, que é considerado na análise e no mecanismo ali de simulação que a EPE faz para a expansão do sistema elétrico brasileiro para o futuro. Então, é algo interessante também de se ver. Bom, e outros relatórios aqui, mais a nível global, então do Banco Mundial, né, esse SMAP, aí tem também do GIEC, que é o Conselho Global de Energia Eólica. Esse relatório do Banco Mundial é um relatório que ele traz um potencial até superior que a EPE colocou. Então, a EPE tinha colocado 700 gigas de potencial, o Banco Mundial trucou isso daí e falou, não, nós enxergamos mais, nós enxergamos 1,2 terawatts de potência de potencial da eólica offshore no Brasil. E algumas apresentações que eu tenho visto citam esse potencial, mas eu acabo citando muito mais o potencial mais conservador ali, o que também é gigante, né, gente? Assim, seja 700, seja 1,2 tera, assim, é algo absurdo em termos de energia e de potência. Bom, nosso trabalho como associação, como eu falei, é muito a nível de governo. Então, hoje, para a gente desenvolver a eólica offshore, para dar as bases jurídicas e a segurança jurídica necessária, nós temos feito um trabalho junto com os nossos associados e as empresas associadas à Beólica para a gente ter um projeto de lei, de fato, que atenda às necessidades de mercado e também da sociedade brasileira. Hoje, o projeto de lei que está mais avançado no Congresso é o projeto de lei 576 de 2021, que é de autoria do senador Jean Paul Prats, que hoje é presidente da Petrobras. Temos uma perspectiva de andamento dele agora nesse segundo semestre.
Ele foi concebido no Senado em 2021, foi aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado, já de modo terminativo, e passou para a Câmara, que é onde ele está hoje, está na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, sobre relatoria do deputado Zé Vitor. Me fugiu agora qual que é o partido. Mas tem boas perspectivas aí a partir desse segundo semestre de andamento desse projeto de lei, dado que essa é uma grande frente de atuação da ABEOLI, que nós temos seguido aí dentro do contexto de política industrial, de neoindustrialização, que tem sido muito comentado também pelo Legislativo e Executivo, da gente seguir e trabalhar com a eólica offshore, hidrogênio e também mercado de carbono, que são 3 temáticas que nós já vimos até com as empresas que são associadas à ABEOLI, que a gente precisa de um marco legal. A gente não consegue avançar nessas tecnologias sem ter uma segurança jurídica estabelecida a nível de uma regulação federal. Bom, o potencial, né? Como eu falei, nós temos um grande potencial no Brasil e mostrando um pouco do interesse das empresas, nós já temos diversos projetos em licenciamento ambiental, só que esses projetos, como eu falei, eles dependem ainda de um normativo federal para avançar dentro do órgão ambiental, que é o IBAMA. Mas se a gente considera todos os projetos que estão lá, somando a potência de cada um, a gente chega em 182 gigawatts de potência, né? Então, assim, é um absurdo também em termos de potência do que está sendo analisado lá. A pergunta que fica, né, às vezes alguém pode me fazer, mas, André, isso daí vai sair do papel? Não, não vai sair do papel, gente. Claro, não 183 gigas aqui, mas se a gente conseguir uns 10% disso, está ótimo. Mas o problema é que aqui, dentro desse valor de potência, vocês podem ver que aqui são as sinalizações, né, as poligonais dos projetos, tanto no litoral, esse 3 aqui é o litoral, acho que não estou conseguindo ver aqui, mas acho que é do Maranhão, mas depois acho que está mais visível aqui. Mas temos concentrações aqui no litoral aqui do Ceará, Piauí, né, Maranhão, aqui Rio Grande do Norte, aqui no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e também aqui no litoral sul, no Rio Grande do Sul. Esses projetos, a maioria deles, eu digo, mais de 50% ali estão encavalados um em cima do outro, né, sobrepostos um em cima do outro. Então, tem locais que nós temos uns 3 projetos em cima do outro, cada um com 3 gigas, né? Então dá 9 gigas ali na somatória. Não vão ser construídos os 9 gigas, né? Alguém vai ter que deter a área para então construir uns 3 gigas que estão sendo mapeados e se construir, né? Dependendo da análise de técnica e de viabilidade econômica desses projetos. Mas se a gente, depois que a gente avançar nessa fase de regulação, para a gente ter, de fato, ordenamento no mar, né, e depois disso a gente poder fazer um leilão de cessão de área, que a gente enxerga como talvez bem provável, se a gente tem uma regulação a partir desse ano, a gente consegue já endereçar um leilão de cessão de área, né, para deter a área, ele não é de energia, é de cessão de área já para o ano que vem, a gente consegue eliminar um pouco desse desafio que nós temos aqui, desses projetos um em cima do outro. E aí entra no processo de licitação, enfim, isso ainda precisa ser bem endereçado, como é que vão ser esse tipo de regulamento. Mas a perspectiva é muito positiva. Essas empresas estão aí, elas não colocaram esses projetos apenas para aparecer. Não, elas estão com, de fato, vontade e estão com capital para investir nesses projetos de eólica offshore. Bom, aqui um pouco dos próximos passos, né, e também desafios. Como eu falei, ainda tem uma parte regulatória que é um pouco do nosso trabalho aqui da gente avançar, mas temos também desafios em termos tecnológicos, ou seja, de reduzir os custos da tecnologia. A gente, assim como a eólica onshore no passado teve um decréscimo muito grande em termos de custos da tecnologia, a eólica offshore também segue o mesmo caminho. Em termos de infraestrutura, a eólica offshore, diferentemente da eólica onshore, ela vai precisar ser comissionada, ser transportada, considerando os portos, hoje a infraestrutura de portos que o país detém. E hoje nós não temos nenhum porto brasileiro que é capaz da gente falar, olha, eu preciso construir uma eólica offshore amanhã. Eu posso usar seu porto para fazer o comissionamento do projeto ou fazer o transporte? Não, a gente não vai conseguir. Por quê? Os portos ainda não estão preparados, então a gente precisa preparar essa infraestrutura para o futuro.
O horizonte que nós temos, que é uma outra pergunta que nós sempre recebemos, né? Quando que a gente vai ter o primeiro projeto de eólica offshore em operação comercial? Considerando essa perspectiva de que a gente precisa avançar com a regulação, precisa ter o leilão de cessão diária, a partir do leilão de cessão diária a gente fazer análise de técnica econômica, ambiental, que é super importante também entender o leito marinho, onde vai ser colocado os projetos, entender a interface com as comunidades também, ou seja, as comunidades pesqueiras, né? Porque no mar você também já tem um negócio ali, né, em andamento, seja de transporte, seja de aviação. Então, assim, são várias instituições também que estão nesse processo, e considerando também essas melhorias de infraestrutura, a gente chega talvez num ano aí de 2030, 2031, a gente tenha já esse projeto em operação comercial. Claro, considerando todos esses desenvolvimentos que eu falei para vocês anteriormente, e os portos no Brasil vão ser aí hubs e locais estratégicos para o desenvolvimento da eólica offshore no país. E aí, para quem tiver curiosidade também, nós desenvolvemos um estudo, e está disponível no nosso site da Abeólica, no ano passado, junto com a Coptec da UFRJ, junto com a consultoria E100 Soluções, onde nós fizemos todo um estudo da cadeia de valor da eólica offshore e nós mapeamos quais seriam os portos, nós ranqueamos quais seriam os 3 primeiros portos, os 3 principais portos que hoje a gente conseguiria talvez ter uma menor adaptação, né, ou uma adaptação um pouco mais rápida em termos de infraestrutura para a gente comissionar os projetos da eólica offshore. E aí, em primeiro lugar, veio do Porto do Pecém, lá em Fortaleza, depois o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, e o Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que são os portos até que hoje, esses projetos, né, que eu mostrei no slide anterior, são onde os portos que hoje têm a maior proximidade, né, porto em relação aos projetos, então até em termos logísticos seria um diferencial, mas esses portos aí hoje são os que estão mais bem preparados para a gente ter o desenvolvimento dessa indústria nessas localidades, e eu diria para vocês que vão ser os 3 principais clusters aí da eólica offshore para o futuro. Tá? Bom, entrando um pouquinho no hidrogênio renovável, aqui verde, né, a nomenclatura, o que importa é que seja de fato limpo, né, com foco em renováveis. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, mas que eu acho que vocês já visualizaram isso ontem, já tiveram isso ontem, mas é algo que nós entendemos também e nós levamos isso a todas as instituições e fóruns que nós participamos, que o hidrogênio, ele vai ser o vetor da transição energética, não só no Brasil, mas no mundo também. E hoje nós estamos passando por essa revolução aí de entender o hidrogênio como não vai ser a bala de prata, tá? Assim, temos outras tecnologias, eficiência energética, outros processos que vão contribuir para o processo de transição energética, mas estamos entrando aí numa era da economia do hidrogênio, substituindo as fontes fósseis. E o porquê que nós temos interesse nisso como associação, né? O que tem a ver uma associação de energia eólica com interesse no hidrogênio, né? A ideia é, de fato, a gente vender o megawatt-hora para a produção desse hidrogênio renovável. Então, o hidrogênio só vai ser renovável se a fonte anterior, né, que fez a produção dele, for renovável também. Inclusive, isso está sendo foco de discussão a nível internacional e de certificação, porque só vai ser aceito lá fora, pensando numa exportação desse energético, um hidrogênio produzido a partir de fonte eólica, fonte solar, né? Alguns têm sido restritivos em relação a essas 2 fontes apenas, mas o que nós temos levado aqui até como associação é o potencial que o Brasil possui nas rotas renováveis como um todo. Então, entraria eólica, entraria solar, entraria biomassa, por exemplo, a rota de bioenergias que nós temos. Eu vou comentar um pouquinho do pacto que nós fizemos recentemente com outras associações. Aqui um pouco da versatilidade que o hidrogênio tem, ele pode ser produzido de diversas formas, diversos processos também, e também tem seu uso ali também de diversas formas, o Power to X, que possivelmente vocês já devem ter visto. Bom, aqui talvez o que eu posso trazer de diferencial para vocês nessa apresentação sobre hidrogênio é que o hidrogênio ele também já foi considerado em outros em materiais já divulgados pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Energia e a EPE. No PNE 2050, que é aquele relatório que eu falei para vocês, né, que quando tiver uma insônia bem pesada aí, ler, ele foi colocado como uma tecnologia disruptiva aqui para 2050, mas sem ainda qualquer tipo de análise em termos de demanda, em termos de quais fontes o produziriam. E temos o plano decenal aqui 2031, que
Ao contrário da eólica offshore, que teve uma ênfase apenas em termos de custos, o PDL trouxe um capítulo específico para o hidrogênio. Inclusive, eu super recomendo a leitura desse capítulo, está muito didático. E ele traz aqui um pouco do papel do hidrogênio aqui na transição energética do Brasil, descarbonizando aí setores, colocando uma previsão de quais fontes seriam as produtoras desse tipo de hidrogênio. Inclusive, o hidrogênio ele pode ser a demanda necessária para a eólica offshore, para o desenvolvimento dessa energia, desse tipo de tecnologia aqui no Brasil, dado que, considerando a rota de eletrólise para a produção de hidrogênio, a gente precisa de muita energia. E quando a gente está falando de eólica offshore, ao contrário de eólica onshore, a gente está falando de projetos de gigawatts de potência. A eólica onshore é em termos de megas, né? Hoje, um aerogerador onshore ele tem uma potência de aproximadamente 5 megas, 4 megas. No offshore, a gente já está chegando a 16. Né? Eu vi uma notícia semana passada que na China foi colocada uma turbina de 16 megas de potência. Então, assim, é um absurdo. Imagina o trambolho, né? É muito maior que essa sala aqui. Então, assim, a gente está falando de unidades diferentes. Né? O offshore está nas gigas, o onshore ainda está em megas. E o PDE traz um pouco dessa visão também em termos de fontes para abastecer a produção do hidrogênio aqui no país. Bom, temos o Programa Nacional do Hidrogênio, que foi uma iniciativa aqui do Ministério de Minas e Energia, onde o hidrogênio é desenvolvido em 6 eixos temáticos, né? Um deles é fortalecimento das bases tecnológicas, o outro é capacitação, recursos humanos, planejamento energético, arcabouço regulatório, crescimento de mercado e competitividade e cooperação internacional. No segundo semestre do ano passado, o Ministério deu andamento a esse Programa Nacional do Hidrogênio com a concepção de câmaras temáticas para discutir uma proposta de plano trienal para os próximos 3 anos, aí, focando no desenvolvimento do hidrogênio no Brasil. Nós, como associação, participamos dessas discussões, dessas câmaras temáticas, contribuindo na discussão. E aí, no final do ano passado, teve uma consulta pública sobre esse plano de trabalho trienal, aí 2023-2025, que ela se encerrou no final de fevereiro desse ano. E agora, nesse segundo semestre, o governo, inclusive, caso alguém queira acompanhar, mas no dia 7 de agosto, lá em Brasília, vai acontecer uma reunião por parte do Ministério de Minas e Energia para publicar aí o plano de trabalho 2023-2025 sobre as contribuições que foram recebidas e o que está sendo considerado aí dessas ações para esses próximos 3 anos. Então, quem quiser acompanhar, eu só não sei se vai ter... vai ser um evento híbrido, ou seja, com transmissão virtual. Normalmente tem, mas lá como a Bioeólica estaremos presencial também nesse evento e fica o convite para quem quiser participar também. Bom, assim como no eólica offshore, nós também temos um trabalho muito grande pela frente em termos de marco legal do hidrogênio, já temos alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Hoje, todos aqui que estão nesse slide estão parados no Congresso, eles não tiveram andamento, mas nós, como associação, já levamos contribuições, já temos trabalhado em contribuições para a gente fazer com que esse projeto de lei ande e também seja algo que saia de acordo com os interesses do mercado e também que seja benéfico para o Brasil aí no longo prazo. Mas independente do Congresso Nacional de projeto de lei a nível federal, alguns estados já saíram na frente e publicaram leis e decretos estaduais focando no hidrogênio. Não vou passar um por um aqui, mas vou dar um destaque apenas para esse decreto da Bahia, que ele isentou o ICMS para a compra de energia elétrica com foco à geração de hidrogênio verde e amônia verde. Ou seja, a gente sabe que o hidrogênio renovável verde hoje ele não é competitivo frente à sua produção com fonte fóssil. Então a gente precisa de incentivos, mecanismos aí que incentive a produção e traga essa competitividade, que a gente sabe também que essa competitividade vai ser atingida lá na frente, né, 2040 para frente, mas hoje, com a necessidade urgente que nós temos da transição energética, de a gente focar em tecnologias de baixo carbono, a gente precisa adiantar um pouco desse movimento. E a gente só consegue adiantar esse movimento se a gente fizer escolhas hoje. E uma das escolhas é, de fato, trazer incentivos. E se o Brasil não fizer nada a respeito, ele vai perder um pouco o bonde, porque outros países já têm feito, como os Estados Unidos e a União Europeia também têm focado muito grande em pacotes aí bilionários de investimentos e de incentivos para esse tipo de produção.
Deixo aqui também apenas como referência algumas comissões hoje no Senado e na Câmara que têm conduzido ali discussões. Essa do Senado, presidida aqui pelo senador Cid Gomes, tem sido muito interessante, que semanalmente tem apresentações lá onde são trazidas as instituições. Inclusive, acho que o IPT aqui da USP, acho que ele participou de alguma das reuniões. E temos representantes de estados também que participaram também. E temos na Câmara dos Deputados também o Arnaldo Jardim, que está liderando também uma comissão especial sobre o tema. Uma acontece quarta-feira às 14h e a outra aqui da Câmara acontece terça-feira também na parte da tarde. Bom, em termos de demanda, né, para o Brasil, a gente sabe que hoje o Brasil ele já produz hidrogênio, mas a partir de fonte fóssil, onde a maior parcela aqui vai para fertilizante, então nós temos um mercado pujante aqui para uso, uma demanda interna aqui desse hidrogênio que vai ser produzido, e temos um grande potencial para isso, e até com uma perspectiva aqui, né, para até 2040, segundo a McKinsey, a consultoria, a gente precisaria até 2040 ter praticamente um novo setor elétrico se a gente quiser produzir um hidrogênio verde, renovável, considerando a demanda interna e externa do Brasil. Ou seja, a gente vai precisar de uma capacidade adicional de 180 gigawatts de potência só de renovável. Hoje, eólica, nós temos 26. Solar, nós temos, considerando também geração distribuída, nós temos ali mais ou menos esse número. A gente vai precisar de muito mais que isso. Então, assim, é algo que, ok, nós temos potencial, nós precisamos avançar, mas 2040, não vou dizer que é amanhã, mas é depois de amanhã. Se a gente não fizer nada hoje... Oi? E considerando demanda interna também. Interna também. Porque nós temos um mercado aqui nesse slide, eu trago um pouco da demanda interna para o Brasil. Essas duas barrinhas aqui, a azul, não considerando a implementação do mercado de carbono, que é outra pauta que nós temos trabalhado, e a barrinha preta aqui seria considerando o mercado de carbono dentro do Brasil. A implementação que o mercado de carbono regulado, ele vai incentivar as tecnologias verdes como um todo, o hidrogênio está dentro dessas tecnologias, mas nós temos um potencial aqui tanto de matéria-prima para a indústria, né, aço, amônia e uso em refinaria, no transporte também, né, ainda mais o transporte pesado, né, que entra aí um pouco na indústria hard to abate, para caminhões, carros de passageiros, eu fico meio assim se isso vai ser uma demanda, né, sou um pouco cético em relação a esse tipo de demanda, mas uso energético industrial, com certeza, a gente tem um espaço muito grande aí de utilizar um hidrogênio. Na verdade, converter, né, porque eu sei que já em alguns processos já são utilizados o hidrogênio a partir de fonte fóssil, então seria apenas a conversão da forma de produção. Tudo bem, professor? Tudo tá. Bom, em termos de receitas, né, que aí a gente sempre traz, né, beleza, é bonitinho o discurso, mas a gente também tem que ter um olhar de negócios, né, então o Brasil ele precisa se aproveitar, ter um olhar de business em relação à pauta do hidrogênio, porque ele vai conseguir receitas, e aqui é uma projeção que foi publicada nesse ano, saiu na Globo, no jornal, onde o mercado internacional aqui a partir de 2050 vai fornecer aqui uma receita de praticamente 100 bilhões de reais considerando as exportações de hidrogênio. E aí não só hidrogênio puro, né, que eu acho que vai ser o mais difícil a gente conseguir fazer essa exportação, mas considerando esses subprodutos, né, ou derivados, como amônia, aço, entre outros, metanol, querosene, enfim. Mas se a gente olhar nessa parcela que a gente tem aqui de receita, o Brasil pode se beneficiar de forma muito forte em relação a essa temática aqui. E é isso também que a gente tem colocado na mesa para a gente focar nessa indústria como país. Bom, os portos, mais uma vez, eles já vão ser hubs estratégicos para a eólica offshore e para o hidrogênio também. Hoje, muitos projetos já estão sendo desenvolvidos dentro dos portos, com ênfase aqui no Porto do Pecém, ali no Porto do Açu, no Rio de Janeiro também, no Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E o porto, o olhar estratégico que a gente tem que ter para o porto é que o porto hoje ele consegue receber energia renovável, ele consegue, a partir dessa energia renovável, produzir um hidrogênio renovável também, ele consegue, a partir das empresas que estão dentro dos portos hoje, que já têm seus processos industriais ali, usar o hidrogênio dentro desses processos e ainda abastecer o mercado externo e abastecer o mercado interno.
Então, esse é o olhar estratégico que as empresas estão tendo. Vale muito mais a pena hoje a empresa pensar num projeto de hidrogênio dentro dos portos do que, vou dizer assim, dentro do país, né? No interior do Brasil. Então, os portos vão ser assim, fundamentais. Claro, eu vou dar uma ênfase aqui talvez para os portos hoje que são zonas de processamento de exportação, que são as chamadas ZPS. Hoje, o único porto que é 100% ZPE é o porto do Pecém, lá em Fortaleza, no Ceará. Não é Fortaleza, né? É próximo de Fortaleza ali. Mas que tem recebido muitos projetos e alguns já têm andado, já publicaram. Tem uma notícia recente aí da Fortescue, a empresa australiana, mineradora, que já colocou ali uns dados de quanto ela pretende produzir de hidrogênio. Temos outro projeto de uma francesa também, a Care Brasil, que é nosso associado também, que já divulgou um pouco do seu projeto, o quanto que eles pretendem de produzir de hidrogênio e ter de capacidade de planta ali. Então, os portos vão ser muito importantes nesse sentido e estratégicos para o Brasil. Muitas vezes também a gente, quando fala de hidrogênio, a gente sempre traz, né, as perspectivas lá para frente, 2030, 2040, e parece que essa realidade está muito lá na frente, né? Mas eu diria para você que o hidrogênio hoje ele já é realidade. Nós temos um projeto lá no não fui eu juro. No Porto do Pescama. Não, esse daí é o da Unigel, mas eu ia falar de um da EDP, que é lá no Porto do Pecém também, que é um projeto que entrou em operação no ano passado, mas ele é de P&D. Ele é da EDP, junto com a Hytron, foi um projeto ali concebido no âmbito de P&D da ANEEL, projeto de 1,5 megawatts de potência, é um projeto pequenininho, mas que produziu sua primeira molécula de hidrogênio verde, que é abastecido por uma fonte fotovoltaica, no final do ano passado e teve uma inauguração no início desse ano. E tem esse projeto da Unigel, que vai entrar em operação comercial já no final desse ano, que é o primeiro projeto em escala industrial do país, com uma planta de 60 megawatts de potência. Quem vai fornecer os eletrolisadores é a ThyssenKrupp, a alemã, vão ser eletrolisadores importados. E a perspectiva é já entrar em operação comercial no final desse ano, com produção de 10 toneladas aqui, 10 mil toneladas de hidrogênio e 60 mil toneladas de amônia verde por ano. Então, assim, mostrando também o pioneirismo e que já é possível fazer o hidrogênio verde renovável hoje. Inclusive, esse projeto aqui da Unigel, ele vai ser abastecido por fonte eólica, onshore. Então, assim, já é possível. Claro que a gente precisa ainda avançar com alguns pontos e inseguranças jurídicas que existem no setor, mas hoje, para quem quiser ser pioneiro hoje no setor, consegue, a exemplo da Unigel aqui. Em termos de custos, né, olhando também para frente aqui, o Brasil é colocado no mapa global como o país que vai ter o menor custo, né, de hidrogênio renovável produzido, à frente de Chile, e a gente vê que esse custo aqui é alimentado por energia de eólica onshore. Então, mais uma vez, tendo esse olhar aqui da importância da eólica onshore para o desenvolvimento não só do Brasil, mas também para esse energético no país e o porquê disso, né? Como eu falei já na apresentação, nós temos os melhores ventos do mundo, a nossa matriz é mais de 80% renovável, nós temos uma baixa pegada de carbono aqui da fonte eólica no Brasil, é complementar a outras fontes, conseguindo fazer o efeito portfólio que eu já mencionei para vocês, e além disso os custos de produção os custos que a energia eólica hoje é vendida no mercado é muito baixo. Assim, comparado a outros países que ainda precisam avançar com a diminuição de custos de renováveis, o Brasil já sai muito na frente. E hoje a fonte eólica, considerando a média dos leilões dos últimos anos, a média do preço da eólica foi em R$200 por megawatt-hora. Isso dá mais ou menos uns $40 por megawatt-hora, sendo que lá fora passa dos 60. Então, assim, a gente tem uma competitividade muito forte em relação às renováveis aqui. Claro, estou puxando sardinha aqui para a eólica, né, que é o nosso negócio, mas a fonte fotovoltaica também é competitiva. Nós temos um potencial muito grande de biomassa, biogás, que é algo que a gente... aqui é só apenas alguns arranjos de eólica offshore e hidrogênio, que eu vou deixar como referência, mas passando aqui, eu ia só... Entra aqui um pouco na nossa atuação da eólica. A gente fez um pacto pelo hidrogênio renovável, juntando os esforços aqui da Abeólica, da Absolar, que é a Associação de Energia Fotovoltaica, da Biogás, que representa aqui o setor de biomassa,
e biogás no Brasil, e também da HK Rio, que é a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que tem sua representação aqui tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E esse pacto, ele de fato foi um pacto para a gente desenvolver a economia do hidrogênio renovável aqui no Brasil, contando com o potencial da energia eólica, contando com o potencial da energia solar e contando com o potencial da biomassa. E o porquê disso? Né? Porque nós estamos olhando aqui a nível Brasil e o potencial que nós temos como Brasil de desenvolver esse mercado. A gente precisa atentar para esse tipo para essas fontes, né? Esses potenciais. E a rota da biomassa e do biogás, considerando aí o etanol, por exemplo, a gente consegue eliminar como Brasil já hoje o maior desafio que nós temos para transporte e armazenamento de hidrogênio. Se a gente consegue, de fato, já transportar, né, o etanol é transportado, aí chega em qualquer posto no Brasil, e se cada posto, né, tiver um reformador ali, consegue produzir um hidrogênio a partir desse etanol, que é uma rota neutra em carbono, mas que a gente já tem de fácil distribuição já no país. Então, o Brasil precisa se apossar um pouco desses privilégios e colocar isso na mesa, sobretudo nas negociações bilaterais que nós fazemos com outros países. Mas voltando rapidamente aqui para não perder, aqui são alguns exemplos, como eu falei, de arranjos, né, de energia eólica offshore e hidrogênio, tanto sendo produzido em alto mar quanto onshore também, sendo abastecido por uma eólica offshore. Esse arranjo aqui é um arranjo de um projeto até de um dos nossos associados, da Care Brasil, a francesa que eu citei para vocês, que eles têm um projeto lá no porto de Pecém, onde eles consideram a energia elétrica fornecida por um parque eólico offshore deles e a produção de hidrogênio onshore a partir dessa energia offshore. Então, é um projeto que está sendo desenvolvido por eles lá no Ceará, também no Pecém. E também tem uma interface muito grande com a indústria de óleo e gás, né? Considerando, por exemplo, plataformas que estão para ser descomissionadas ou até mesmo as que estão comissionadas hoje, de você, primeiro, a partir da eólica offshore, eletrificar as plataformas de petróleo e aí contribuir para a descarbonização das operações dessas indústrias e também você utilizar essa energia ou uma energia excedente para produzir o hidrogênio nessas plataformas. Então, esse também é um outro modelo de negócio, mas isso também tem que ser colocado na ponta do lápis e ver o que vale mais a pena, o que é mais viável ou não. Entrando aqui no trabalho que a Bioeólica faz sobre o hidrogênio, nós temos um grupo de trabalho específico sobre o tema. Temos diversas discussões, trazemos especialistas, né, discussões regulatórias sobre mercado, experiência internacional, e estamos muito atentos ao que está sendo desenvolvido lá fora. Inclusive, aqui eu trago para vocês uma contribuição que nós enviamos à Comissão Europeia em relação às regras que foram criadas, né, já foram estabelecidas hoje, mas na época ainda estava em discussão, que foi a primeira contribuição internacional que nós fizemos como associação, e a gente colocou aqui toda uma visão de mercado brasileiro, quais eram os riscos que estavam sendo colocados e os pontos positivos que nós, como Brasil, conseguiríamos ajudar a União Europeia a conseguir aí a cumprir suas metas de descarbonização. Então, quem precisar e quem quiser ler, eu posso compartilhar depois no paralelo para vocês, mas está público também. No âmbito do Pacto do Hidrogênio Renovável, entrando aqui um pouco mais na atuação regulatória que nós fazemos, nós já colocamos algumas contribuições do que seria necessário termos em uma política pública para o hidrogênio. Então, vou só citar alguns pontos aqui, mas eu deixo como referência para vocês, porque a gente tem 17 pontos aqui, mas inserir o hidrogênio, além da definição, né, do que seria o hidrogênio renovável, mas inserir o hidrogênio na política energética nacional, definindo a ambição do Brasil em relação ao tema. O hidrogênio também no âmbito da competência de regulação e fiscalização da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo e Biocombustível. E por que, né, a gente colocou a ANP? Porque é uma agência reguladora que já está estabelecida e que também, das agências reguladoras existentes hoje no Brasil, a gente entende que seria a que tem maior proximidade em relação aos trabalhos já executados hoje e teria proximidade com o tema do hidrogênio. A gente não precisaria criar uma nova instituição, uma nova agência reguladora que traria maior complexidade e demoraria nesse processo que nós precisamos, que é de sermos céleres. Assim. A gente precisa temos uma urgência e precisamos avançar com essa temática. Alteração na lei das EPS para incentivar e facilitar a criação aqui dessas zonas, assim como é a do PCEM. Redução de carga tributária, ou seja, a gente precisa diminuir os impostos, né? Assim, seria uma medida mais enérgica em relação a gente trazer essa competitividade que está lá na frente para os dias de hoje, para a produção desse hidrogênio renovável.
A criação do mercado de carbono nacional em lei, que essa é uma outra pauta que nós temos levado no âmbito da política industrial brasileira. Então, a gente tem seguido aí com uma tríade, né, de eólica offshore, hidrogênio e também mercado de carbono. E outros pontos aqui mais focando em financiamento, então, acesso ao limite do Fundo Clima aqui. Estava até uma reunião há pouco antes aqui dessa palestra com o BNDES, justamente falando sobre isso, para a gente aumentar o acesso a esse fundo clima, e a gente tem uma relação muito próxima com o banco, então a gente deve também fazer algum trabalho conjunto nos próximos meses em relação a esse tema. Bom, passando aqui para o final, né, a gente sabe que a importância do hidrogênio verde para a transição energética global e nacional também. Só que a gente precisa, de fato, a gente sabe que o hidrogênio não é competitivo, a gente precisa aumentar essa competitividade a curto prazo, e para isso a gente precisa de uma política pública. A gente não tem como fugir disso, a gente precisa de algum auxílio, incentivo, mecanismo de incentivo governamental. Não temos como fugir disso. O preço da tecnologia está caro, né? A gente precisa ainda definir um pouco, esse é um outro ponto que nós colocamos nas nossas diretrizes ali, que hoje, um dos desafios é a gente criar demanda para o hidrogênio. Uma das demandas possíveis seria a injeção de hidrogênio nas tubulações de gás natural já existente. Claro que isso condicionado a normas, a análise, né, de estrutura, porque a gente sabe da interação com o hidrogênio, que o hidrogênio tem com as tubulações, mas isso já seria uma criação de demanda direta, que é uma requisição do mercado hoje, dessa previsibilidade, entre outros pontos aqui. E aqui é mais fechando aqui, né, mais uma parte merchan, assim, para quem quiser acompanhar a Beólica nas mídias. Temos diversos relatórios que são publicados no nosso site, estudos também, o estudo que eu falei para vocês lá do impacto no PIB também está disponível no nosso site. O sumário executivo do estudo da cadeia de valor de eólica offshore também está disponível no nosso site. Para quem quiser, no nosso YouTube está disponível um workshop que nós fizemos desse estudo também da eólica offshore. Só que assim, se preparem porque são várias horas ali, né? Às vezes tem que vir em alguns dias, mas foi um dia inteiro de workshop e tem a apresentação do estudo completo. Está disponível no YouTube também para quem quiser conferir. Bom, Cabeça de Vento é o nosso podcast da Beólica, eu não sei quem curte aqui, quem gosta de ouvir, às vezes vindo aqui para a universidade, né, vindo para o trabalho. Quem quiser continuar ouvindo minha voz aqui, tem um episódio que eu participo também sobre hidrogênio, e tem um que foi publicado recentemente também sobre hidrogênio, que eu também participo, mas está disponível aí no Spotify, no Deezer, para quem quiser conferir. E deixo um convite aqui para vocês para a participação no Brasil Wind Power, que vai acontecer em setembro, de 12 a 14 de setembro, aqui em São Paulo, naquele centro de exposições ali no Imigrantes, na região da rodovia dos Imigrantes ali. E esse ano vai ser 3 vezes maior. A gente vai abordar eólica onshore, eólica offshore e também novas tecnologias, incluindo hidrogênio e armazenamento também. Bom, no mais, era isso, pessoal. Agradeço aqui a atenção de todos, fico à disposição. Deixo meus contatos aqui também, e-mail, celular, quem quiser pode mandar um WhatsApp, a gente conversa aí. A gente tem uma parceria aí com as universidades muito grande também, e fico à disposição aqui também para debate e perguntas. Obrigado, pessoal. Fica aí, se tiver perguntas. Esse aqui é o... Bom, perguntas. Eu ouvi primeiro lá e vamos para... Deixa lá. Professor Flamínio, da UNB. A minha pergunta é sobre geração híbrida, hidroelétrica e eólica. Então, você mencionou aquela complementariedade da vazão no São Francisco com o vento. Tem também a questão da rugosidade dos lagos, é muito baixa, favorável. Eu queria saber se no Brasil já tem geração eólica nos reservatórios das usinas hidrelétricas. E se não seria um primeiro passo para o offshore. Obrigado. Não, obrigado, professor, pela pergunta. Nós não temos esse tipo de projeto ainda. Hoje, o foco, na verdade, o recurso do vento, ele não está hoje próximos a grandes reservatórios. Então, os projetos hoje são desenvolvidos mais em locais onde não tem uma proximidade com os recursos hídricos, mas o que eu mostrei na imagem para vocês seria uma geração eólica conectada ao grid, fazendo uma relação com o volume também do São Francisco, que sabemos que temos usinas lá, né, Sobradinho, entre outras,
que geram energia e também conectam no grid. Então, hoje, né, nós temos um sistema interligado nacional, onde qualquer fonte, em qualquer lugar, consegue gerar e conectar na rede. Então, esse efeito portfólio de híbrido seria mais ou menos nesse sentido. Para a fonte eólica e hídrica, essa hibridização, eu não... Assim, tem que avaliar. Pode ser que tenha algum lugar no país que consiga, talvez, conectar, né, algum projetinho com alguma, talvez, PCH, ali no mesmo ponto de conexão para dar essa hibridização. Mas nós, pelo que eu saiba, não temos hoje um projeto com essa concepção. O foco da hibridização hoje tem sido mais, de fato, eólica onshore com fotovoltaica, pegando assim a mesma localidade, né, e fazendo o mesmo ponto de conexão ali no sistema de transmissão. Aí você otimiza o montante de uso do sistema de transmissão, você tem uma otimização ali um pouco da parte financeira, né, dos projetos. O que o senhor falou se poderia ser um primeiro passo para a eólica offshore. Poderia, se a gente conseguir, de fato, ter algum projeto nesse sentido ou identificar algum terreno, mas eu diria que hoje, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem uma lagoa, né, que ela tem um acesso ao mar, mas ela não é considerada um mar, né, é uma região lacustre. Oi? Lagoa dos Patos, isso mesmo. E essa lagoa, aí tá meio num limbo regulatório hoje, né, porque a gente não sabe se a gente consegue já fazer uma eólica offshore ali, mas utilizando a experiência internacional, ainda mais os casos da Holanda, que já tem um tipo de desenvolvimento nesse sentido, poderia ser um primeiro projeto de eólica offshore a ser desenvolvido nessa localidade, porque você tem uma profundidade ali muito pequena. Assim, é praticamente um onshore, né? Mas é uma região alagada. Então, seria um primeiro passo aí para o onshore, mas as empresas ainda não se movimentaram porque ainda não sabe se pode, né? Como eu falei, está num limbo regulatório que não sabe se precisa de uma normativa federal ou se é estadual já. Mas a gente tem um contato muito grande lá com a Federação das Indústrias deles lá, que tem sido muito, muito ativo nessas discussões e vem o potencial. Mas aí ainda está, como eu falei, ainda para ser desenvolvido. Mas poderia ser um primeiro passo. Obrigado, professor. Essa questão regulatória era um impeditivo até, quando eu acompanhei alguns anos atrás, das eólicas e as fotovoltaicas hibridizar no mesmo local, né? Isso já caiu, essa questão? Já avançamos. Já avançamos, né? Já avançamos. Professor Aquiles. Eu queria retomar uma pergunta que eu fiz para o rapaz da Siemens, que veio falar sobre hidrogênio. Quer dizer, você tem uma série de processos que você faz para chegar, por exemplo, na amônia, botar no navio, transportar para a Europa e ir lá produzir hidrogênio de novo, entrar numa célula combustível, talvez para gerar energia elétrica. Então, você tem uma série de perdas nesse processo aí, né? Tem rendimentos aí que talvez tornem até o rendimento total da ordem de rendimento de célula fotovoltaica, 20 ou menor, né? Menor. Então, essa discussão não está sendo feita, quer dizer, fora a questão dos custos acumulados aí nessa cadeia logística toda, né? E outra pergunta que eu queria fazer, a mesma coisa eu faço para o offshore, né? O offshore também tem mais dificuldades do onshore. Você tem que trazer a energia para a terra, tem a questão da ancoragem lá das plataformas, dependendo da profundidade do local, isso tem custo mais elevado. Então, essa pergunta anterior do hidrogênio vale para o offshore. O offshore hoje, eu não sei os números, você deve ter esses números, é competitivo com o onshore em termos de vantagem? Quer dizer, talvez a produtividade seja maior porque você tem uma distribuição de vento melhor no mar, né? Mais laminar, isso compensa todos os custos, né? Você tem números para falar um pouquinho? Obrigado, viu? Sim. Não, obrigado. Seu nome é, perdão? Aquiles. Aquiles, obrigado pela pergunta. Isso a gente tem discutido bastante também e geram discussões calorosas também em relação a esses dois pontos. Bom, em relação ao hidrogênio, concordo totalmente. Se a gente focar nesse processo que o senhor acabou de falar, de fato, de 100 gigawatts que a gente está produzindo aqui da eólica, a gente no final, lá na eletricidade, vai obter 9 gigas. Então, assim, é um processo totalmente ineficiente se a gente considera essa rota.
o que nós temos observado, e aí que a gente tem que tirar valor, né, é produzir o hidrogênio e convertê-lo num derivado. Um amônia verde, um metanol, um equerosene, um SAF, que é o combustível sustentável de aviação, fazer alguma coisa com ele, porque se a gente considerar esses outros processos, a gente vai ser totalmente ineficiente. Voltar para a eletricidade não seria uma rota... Seria o último caso. Assim, eu diria para você que se a gente conseguir chegar numa economia de hidrogênio, onde todos os processos já estejam lá autossuficientes e que a gente tenha uma geração renovável muito excedente, possivelmente isso poderia fazer sentido. Do contrário, eu não vejo isso como viável em relação ao hidrogênio. Sobre o offshore, acho que o professor ia falar algum... Simões? Não, por favor, vai em frente. Sobre o offshore, hoje a tecnologia ainda não é competitiva. Os preços hoje da tecnologia offshore que nós temos mapeados ainda... A gente chega em algumas unidades, em alguns valores ainda conservadores, estão aí em 400, 500, às vezes alguns extrapolam até mais do que 800 por megawatt-hora. A EPE ela tem valores até um pouquinho superiores a esses, mas é uma tecnologia que, como eu falei, ela está numa redução a nível global em termos de custos. E a previsão é que ela consiga chegar talvez em R$300 por megawatt-hora no final dessa década, que é quando a gente vai ter os primeiros projetos entrando em operação comercial. Então bate um pouco com o que a gente tem planejado e tem trabalhado com estimativa, né? A partir de 2030 a gente ter um projeto em operação comercial. Mas de fato, hoje, se eu falar, sendo bem transparente contigo, não é competitivo. Assim, a onshore é muito mais competitiva do que a eólica offshore. Porém, a eólica onshore lá atrás também não era competitiva. E hoje já está muito competitiva. Então, assim, não é porque não é competitiva que a gente não vá trabalhar, não vá fazer todo o trabalho técnico regulatório que nós temos feito para, quando chegar a competitividade, a gente conseguir fazer os projetos, né? Às vezes a gente acaba entrando nessa discussão porque, usando o exemplo a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Então a gente não precisa acabar também com a eólica onshore, ou porque ela é mais competitiva hoje, para passar para uma tecnologia. Então ela vai ter seu espaço. Na minha apresentação eu citei um pouco do exemplo das petroleiras, né? Shell, Equinor, elas estão vindo com um capital muito forte e elas precisam descarbonizar suas operações. Então elas vão fazer o possível, seja de projetos renováveis onshore, seja offshore. E muitas das estratégias que elas possuem é, de fato, utilizar a eólica offshore para descarbonizar suas operações de óleo e gás das plataformas. Fazer a chamada eletrificação dessas plataformas. E aí você pode talvez associar alguma produção de hidrogênio verde ali naquela plataforma também e já exportar. É um outro modelo de negócio. Mas eu diria para você que talvez a indústria de óleo e gás vai sair um pouco na frente em relação à eólica offshore, até pela expertise que ela já tem no âmbito do leito do mar. Em termos de transmissão, que foi um outro ponto que o senhor colocou, é de fato um desafio que nós enxergamos hoje, porque nós já temos dificuldade de escoamento de energia hoje onshore, né, do Nordeste para o Sudeste, que é o centro de carga, e sul do país também. E para o offshore, entendo que também teríamos a mesma dificuldade. Porém, se a gente olha que as capitais do Brasil hoje, em sua maioria, estão no litoral do país, pode ser que esse vão ser o centro de carga, né? Então, a gente já abasteceria esse centro de carga com a energia vindo da eólica offshore, o que não necessitaria de tantos reforços em termos de transmissão. Então, assim, mas é uma preocupação que nós já temos endereçados junto à empresa de pesquisa energética, que é quem cuida do planejamento também da transmissão para os próximos anos. É interessante esse dilema aí que você falou do offshore, porque há alguns anos tinha discussão também do pré-sal aqui, se valeria a pena eletrificar na plataforma e transportar para a terra, mas acabou se decidindo fazendo gasodutos subterrâneos, né? Lembra dessa discussão, professor Aquiles? Então, pode ser que alguma coisa semelhante, por isso as petroleiras, eu vou sair um pouquinho de perto, porque está dando microfone. Eu acho que por isso que as petroleiras elas estão muito interessadas, porque elas já têm inclusive o know-how, né, das plataformas e tudo mais. E de repente já fazem ali mesmo na plataforma, já produzem, como você mesmo falou, né, já o hidrogênio verde, até com excedente talvez, ou algo parecido, né? Mas é muito interessante. Exato. Professor Márcio, mas tinha mais uma pessoa depois, né? Quem? Ah, tá.
Oi. Bom, como nem tudo são flores, deixa eu colocar algumas coisinhas aqui. Você provavelmente estava no colégio quando aconteceu aquela crise dos subprimes dos Estados Unidos. E aí, estava mesmo. Pois é. E aí tinha uma quantidade muito grande de aerogeradores estocados pelo mundo. E o Brasil, nesta época, fez um leilão de eólica. E aí, nesta época, a sociedade estava cobrando de governo, olha, precisa fazer uma reserva de mercado neste leilão para dar alguma vantagem para empresas nacionais que queiram participar, e o governo simplesmente não fez isso. Então, começou-se a inundar o espaço brasileiro com aerogeradores importados. E aí, o que a gente tem hoje? Você estava falando da ordem de 80%, 90% de produto nacional, mas, quando você pega por valor agregado, o grosso vem de fora, tecnologia vem de fora. Tá? A minha preocupação é que a gente não repita o que está acontecendo no agronegócio, em que você precisa exportar um navio de grãos para depois importar um computador que vai equipar lá o trator que vai fazer a produção. Ou o que está na iminência de acontecer também na indústria automobilística, em que a gente continua nessa história, vamos seguir o caminho do álcool, mas o mundo está passando para a eletricidade, né? Para mobilidade elétrica. E quem produz a tecnologia dos motores não somos nós. Então, a gente vai mais uma vez a reboque. A minha preocupação já que você participa de uma associação brasileira de energia eólica, vocês têm discutido essa questão, que até onde eu vi aí, a única empresa nacional que está tentando entrar nesse clube é a WEG. Né? E aí a AB Eólica tem discutido essa questão da participação. Olha, eu não sei se desenvolvendo novas tecnologias para competir com o mundo, mas pelo menos fazer parte de cadeia produtiva, porque isso é uma coisa que me preocupa bastante. Sabe? Daqui a pouco a gente vai voltar para a década de 30, 40, em que o Brasil só fabricava sabão, vassoura e coisas desse jeito. Valor de baixíssimo agregado, e aí a gente ficar sempre a reboque do mundo. Essa é a minha preocupação. Eu gostaria que você colocasse aí se vocês têm discutido isso dentro da Eólica. Claro. Professor? Professor Márcio, é uma questão muito complexa essa daí. Bom, se ele fique à vontade, se quiser responder, nós temos que entender que a Eólica é uma associação dos consumidores e fabricantes, né, de toda a cadeia eólica. De toda a cadeia eólica. Evidentemente que é uma situação, uma saia justa para ele responder, e ele fique à vontade se ele quiser. Agora, eu entendo que isso é um problema do país. Uma associação americana faria isso. Bom, se ele quiser responder, fique à vontade, senão eu vou passar para a próxima pergunta. Não, posso responder sim, professor, fica tranquilo. Não é nenhuma saia justa, não, e nós temos participado, sim, dessas discussões a nível país. É claro que hoje, né, um representante, como você colocou, é a WEG, de fato uma indústria nacional forte, e a gente tem levado muito essa discussão da famosa neoindustrialização do país, focando na cadeia eólica offshore, focando na cadeia eólica na indústria de hidrogênio também, para a gente não só produzir o hidrogênio aqui, por exemplo, exportar o hidrogênio e depois adquirir um aço verde. Não, a gente quer já produzir o hidrogênio aqui, produzir uma amônia verde, produzir um aço verde, então exportar esse produto agregado. Ou fazer alguma outra coisa para que a gente gere também PIB, gere desenvolvimento, gere renda e tudo mais. A gente tem levado isso. Hoje o Brasil tem a oportunidade, tem a faca e o queijo na mão para trazer essa nova indústria para o país. Na indústria eólica onshore, eu digo para você que ela está bem estabelecida aqui no país. Por mais que a gente só tenha um representante de indústria nacional, as outras que não são nacionais, elas têm fábricas aqui no país. Elas contribuem para
para emprego, para renda, para desenvolvimento local ali das comunidades, dos estados. Claro, a questão de tecnologia talvez pode ser uma preocupação da gente, de fato, importar dado que são indústrias multinacionais, né, importar um pouco isso lá de fora. Mas a indústria está aqui. Eu posso assegurar para você que 80%, né, dessa indústria está aqui e a gente consegue produzir um aerogerador já onshore 80% nacionalizado. Para o offshore a gente quer fazer a mesma coisa, mas isso para fazer a mesma coisa a gente tem que voltar um pouco nas lições aprendidas que tivemos lá atrás, que foi regras de financiamento que exigem conteúdo local. Então o BNDES teve um papel importantíssimo nesse ponto. A reunião que eu falei para vocês que eu tive há pouco foi justamente para trazer esse ponto. Nós precisamos de um conteúdo local para a indústria eólica offshore e para a indústria... Temos e temos levado isso. Se você pega em qualquer mídia, Globo, Valor, aí, que tem a citação da Abeoli, que é a nossa presidente Elbia falando, ela vai citar a política industrial, vai citar na industrialização a partir dessa indústria. Eólica offshore, hidrogênio, com o mercado de carbono por trás. Então, nós temos sim levado essa pauta, a qual é muito importante para a gente pegar um pouco dessa lição aprendida do onshore e também levar para o offshore e hidrogênio. Então, assim, é uma preocupação nossa também. Nós, como brasileiros, né, nós queremos ter o desenvolvimento aqui e que a gente, de fato, não seja esse exportador de commodity puro e simples aí para o futuro. Não precisa ter censura para discutir uma questão que importa a todo mundo. Sim. Não, isso tá amplo, é público. Boa tarde. Eu não sei se faz parte da sua alçada de conhecimento, mas fiquei com curiosidade de saber, se puder responder. Voltando para o tema de hidrogênio, eu tenho uma percepção rasa de que a gente talvez tenha um boom de etanol, né? Eu não sei se isso realmente é algo que vai se realizar, e eu queria saber se o que você está percebendo em relação a esse campo, se realmente a gente vai ter uma expansão do mercado de etanol ou não, justamente para alimentar o hidrogênio e outras cadeias. Biomassa em geral, né? Eu entendo que sim. Até porque nós temos pouco desenvolvimento em relação a esse tipo de indústria aqui no país. A esse tipo de, não vou dizer tecnologia, mas o foco nessa fonte, né, de biomassa. Claro, nós temos a indústria de cana aqui, né, que faz sempre gira a chavinha para produzir etanol, para produzir açúcar, né, que tiver mais em conta no mercado. Mas focando no hidrogênio, o etanol vai ser, de fato, um grande propulsor aí de um hidrogênio também competitivo. Mas eu não descartaria também a rota do biogás, porque também nós temos, assim, é muito subaproveitado no país. E a Alemanha, que é um país que, assim, em termos de dimensão mesmo territorial, é muito menor do que o Brasil, tem muito mais desenvolvimento em relação a essa tecnologia do que o Brasil. Então, nós temos muito ainda a se aproveitar em relação à rota de biomassa, não só o etanol, mas, assim, no geral, todas as biomassas. Temos muito campo ainda. Eu acho que essa é uma área interessante. Amanhã vai ser discutida, né? Nós vamos ter a equipe da professora Suani, que vai discutir a questão da biomassa e o hidrogênio produzido a partir da biomassa, né? São tecnologias nacionais. E nós temos empresas nacionais que trabalham, né? que já produzem biogás. Temos a Carbogás, que é uma indústria totalmente nacional. Já tem algumas experiências com resíduo sólido urbano já para produção de biogás. No caso lá de não de biogás, mas de gás de síntese, né? Mas nós temos um dilema, né? A maioria dos grandes projetos são eletrolisadores com água, não é isso? De hidrogênio, sim. A maioria. Então, quer dizer, tem essas outras rotas do etanol e do gás, mas aparentemente o Brasil está optando por usar água e eletrolisador e não reformador, né? É uma discussão a ser feita. Sim. Eu acho que essa discussão que o professor Aquiles falou é verdade, porque essas classificações, eu gostei que você falou aí você não usou a classificação de código de cores, porque a gente tomar muito cuidado com essas rotas que tem cores, aliás, vai sair no livro também, mas preciso dar uma repensada. Porque você fala, hidrogênio verde só se produzir de eletricidade e de fonte renovável. Isso atende a demanda principalmente dos alemães. Tá certo? Eles estão até certificando isso daí. Mas nós temos outras rotas de produção de hidrogênio tão boas ou até melhores, talvez até com mais eficiência, que é do biogás. O Brasil tem muita coisa. Então,
a gente precisa assim, ter uma visão de águia da coisa, né? É claro, tem uma pressão, evidentemente. Eles têm interesse de cumprir lá a agenda deles lá, de descarbonização. E onde que eles foram buscar? Eles podem buscar na África ou no Brasil. Aí resolveram vir buscar no Brasil. Mas isso é outro assunto que eu acho que merece uma outra discussão num outro momento, né? Vamos pensar um pouco na tecnologia aqui. Agora, eu concordo. O eletrolisador é 9%, né? No final, né? Exato. Ele falou um número, vocês pararam para pensar. O professor Aquiles levantou a bola e falou, olha, você joga 1 watt aqui, ou 100 kW, seja lá o que for aqui, faço toda a cadeia de transformação para amônia, que é um dos portadores, ou outros tipos de portadores. Essa rota que eu citei de exemplo é considerando o transporte de hidrogênio líquido. Líquido já, ou seja, né? você tem que fazer aquela conversão de menos 0 Kelvin lá. Aquela não dá, é líquido, esquece. O líquido é só a NASA, né? Mas você sair aqui de 100, vamos supor um número qualquer, 100 kW, você vai para o eletrolisador, os melhores vamos por 70%, 80%. Aí você depois vai produzir um portador de hidrogênio, que o pessoal está tendendo para ser amônia. Aí você já tem perdas. Aí você transporta, chega lá no porto, no outro porto, você agora pega a amônia, você quebra a amônia, craqueia e produz novamente o hidrogênio. Então, o que o professor aqui está falando é isso aqui. E o hidrogênio aí você põe na célula combustível e produz eletricidade de novo. Ou seja, desses 100 kW que você saiu daqui, quantos quilowatts que chegam aqui? Então, essa conta nós temos que pensar. Evidentemente que os europeus já fizeram essas contas, tá certo? E tem as petroleiras que têm interesse também, tá certo? As petroleiras é o seguinte, elas podem descarbonizar do lado de cá com hidrogênio e tirar o petróleo do lado de cá. Aí no balanço dá certo. Então, é uma coisa muito complexa, não é uma coisa simples, acho que não devia nem estar discutindo muito essa questão aqui, mas é uma coisa para a gente pensar, tá bom, gente? Tudo isso é para a gente pensar. Nós somos uma universidade e o bom dessa universidade é isso, que a gente consegue pensar por enquanto. Por favor. Professor, deixa eu só colocar um... Mas pera um pouquinho. Mas nós não podemos ter uma posição radical das empresas que estão contribuindo com o país. Nós não podemos ter esse tipo de visão. Nós temos as grandes empresas que estão aqui produzindo energia elétrica. Como foi mostrado, se nós não tivéssemos a eólica e a solar, o Brasil estaria num apagão. Nós estamos com 26 gigas, né? Exato. Que são 2 Itaipus. Itaipu... Hã? Não, somando a solar... um terço já. A solar, tanto senão nós estaríamos o quê? Geração distribuída. Se nós teríamos que fazer que nem foi feito lá atrás, de você contratar termoelétricas desesperadamente. Tá certo? A termoelétrica seria a próxima alternativa. Que você constrói em 6 meses e está operando, né? Queimando bastante gás. Então, a gente tem que ter a visão ampla da coisa. São bem-vindas as empresas multinacionais que têm tecnologia, que têm eficiência e estão muito bem-vindas para o nosso país e que geram muitos empregos, criam uma cadeia também de suprimentos, né? Empresas menores e tudo mais. São muito bem-vindas ao país e nós temos que agregar mais. E aqui, como a gente tem discutido, vamos montar as empresas. Os alunos estão rindo aí, monta a empresa de startup de vocês. Quem sabe vocês são Bill Gates aí, ou Steve Jobs aí, e né, quase derrubou a IBM. Tá bom? É bom. Vamos lá. Não, ela está mantendo lá em Camaçari, ela está fazendo toda a parte de desenvolvimento lá em Camaçari. Muito obrigado pela apresentação, boa tarde. Eu queria falar que parece que vê-se na prática que a implementação de um parque eólico onshore é também uma questão muito fundiária. Inicialmente com a regularização e instalação das torres e depois controlada com a emissão das DROs. Eu queria saber se no offshore como se transpõe agora, né, inicialmente, essa questão fundiária ou de localização, e como se prevê ou está previsto, ou se ainda é muito incipiente, esse processo de pedido de DRO ou regularização? Uhum. Não, essa é uma boa pergunta. Antes de chegar na sua pergunta, só deixa eu voltar aqui, que às vezes quando a gente fala de transição energética, né, a gente está pensando de
girar a chavinha e já amanhã a gente já ser tudo renovável, né? Eliminar o fóssil, mas não vai ser isso. Transição energética, até o que tem sido falado, né? O chamado net zero, é emissões líquidas zeros, né? Então, o exemplo que o professor falou das petroleiras é de fato isso. Ela vai estar, de fato, obtendo petróleo de um lado, mas vai estar descarbonizando de outro por algum processo como a renovável, com hidrogênio renovável também. Então, assim, isso é que a gente tem que ter em mente e nunca, talvez, cair num discurso que a gente vai gerar uma chavinha e amanhã vai ser tudo renovável. Claro, o nosso objetivo é chegar num futuro desse, mas a gente sabe que não é esse o processo, é porque a nossa matriz energética global é muito dependente do fóssil. Mas na sua pergunta, assim, não é um depara igual, mesmo porque a lógica fundiária hoje do onshore é muito dependente assim, das pessoas que detêm aquela terra, enquanto o offshore são terras da União. Então, assim, não tem uma pessoa específica, né, uma pessoa ali física que detém aquela área, mas sim a União, ou seja, o Brasil detém aquela área. E para você obter aquela área, aí entra no que nós estamos hoje discutindo e desenvolvendo no projeto de lei, que é a gente vai precisar fazer leilões, né, licitações, assim, pegando um pouco do exemplo de óleo e gás, né, que você tem as licitações lá, as cessões, né, das áreas para a exploração de petróleo, teoricamente seria um depara mais ou menos desse processo. É claro que o offshore está olhando também para baixo, né, assim, na verdade só olha para baixo, ali o leito marinho, mas a eólica offshore é, no caso, a geração para cima do mar, né, então assim, seria um outro regramento, outra análise até de impacto ambiental ali da biota marinha, entre outras análises que têm que serem feitas ali. Mas hoje é a União que vai decidir. Assim, como eu falei, a perspectiva é, se a gente encaminhar com esse projeto de lei esse ano, ele for publicado e sancionado pelo presidente, ano que vem a gente consegue já pensar num leilão de cessão diária, até para resolver o problema que eu mostrei para vocês desses projetos aí, um em cima do outro, né? Esse problema fundiário no mar, né? Entre aspas, né? Oi? Então, aí que tá, pelo projeto de lei, não sei se vai ser uma concessão, se vai ser uma autorização, esse modelo ainda está em discussão, mas o que está bem encaminhado é que todo esse processo de cessão diária e depois leilão de energia vai ser passado para a ANEEL, que é a agência reguladora hoje que já faz toda outorga, autorização, DRO, que ele comentou, das usinas. E aí também tem um ponto nessa parte também de pedir autorização, é que uma coisa que nós estamos discutindo e pleiteando é que a gente tenha um chamado balcão único. O que seria esse balcão único? É que, como a gente tem diversos interesses no offshore, né, numa certa localidade offshore, e interesses ali e operações conjuntas, né, seja de comunidades pesqueiras, seja de aviação, seja o órgão de licenciamento que precisa também dar uma autorização. Assim, temos várias instituições hoje que precisam, vamos dizer assim, dar um de acordo para aquele projeto que você vai construir no offshore. Seria que a partir desse balcão único, então chegou um projeto lá de eólica offshore, todas as instituições, ANEEL, IBAMA, ANAC, quem mais? A Secretaria do Patrimônio da União, enfim, todas as instituições interessadas, a ANTAC também, né, que coordena aí o transporte aquaviário, todas as instituições que são interessadas nessa região pudessem dar o de acordo. Você pode construir, não pode, porque talvez tenha interferência aqui numa rota de navio, numa rota de avião, sei lá, tem uma linha de comunicação que passa aí, e aí você tem que ajustar o projeto. Então, o pleito seria esse, porque isso facilitaria e daria uma agilidade também no processo de aquisição dessas autorizações. Não sei se vai ser chamado DRO, mas a princípio seria esse balcão único aí para obter uma autorização e licença para você poder construir no futuro o seu projeto. Obrigado. Nada. Bom, gente, então vamos agradecer então ao André pela excelente e então a gente encerra por hoje, né? Agradeço a todos pela presença aqui e amanhã nós temos a biomassa, que vai também contribuir bastante aí para a gente fechar esse leque aí das renováveis aí, tá bom? Muito obrigado, bom descanso, até amanhã aí a gente se encontra aí, se Deus quiser. André, preciso de um favor.